Olá, muito boa noite, seja bem-vindo à nossa última edição do dia 31 de agosto. Lembre-se de sempre acessar o nosso portal guará.com e acompanhar a programação ao vivo. Vamos aos destaques. A Agência Nacional de Energia Elétrica estipula uma nova bandeira tarifária e já entra em vigor amanhã. R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. Busca pela terceira dose da vacina contra coronavírus ainda é baixa. Prefeitura convoca famílias cadastradas no CAD único para não perder benefícios de programas sociais. GAECO do Ministério Público aponta 14 suspeitos de fraudes envolvendo emendas parlamentares de vereadores. Duarte Júnior anuncia ações judiciais contra postos de combustíveis para baixar preço. E ainda, sua saúde em primeiro lugar. Número de fumantes no Maranhão e São Luís ainda representa risco. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Jornal da Guará começa hoje mostrando como está a procura dos idosos pela terceira dose da vacina contra o coronavírus, a dose de reforço, estipulada por órgãos da saúde. Até hoje, São Luís tem a marca de apenas 500 idosos com a faixa etária entre 86 a 90 anos. Hoje, terça-feira, a Prefeitura de São Luís disponibilizou vacinação como preferência ao público de segunda dose em seus 9 pontos de vacinação. Ou seja, o correto mesmo é o cidadão ficar atento às redes sociais oficiais da Prefeitura, aos veículos de comunicação e, sempre que possível, checar a informação antes de se deslocar. A primeira cidade do Brasil a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 deu uma parada na dosagem. Depois de vacinar idosos em lares de longa permanência e com idade dos 82 anos para cima, o dia hoje foi de aplicação da primeira e segunda dose para o público geral. Segundo a coordenadora da campanha municipal, o calendário é constantemente avaliado para saber como proceder. Hoje, por exemplo, a gente está somente com a segunda dose disponível e isso se dá à quantidade de pessoas que a gente tem previstas para virem aqui hoje tomar a vacina. Então, por este motivo, por uma questão de capacidade de atendimento de maneira segura, esse calendário da terceira dose está suspenso e ele vai retornar assim que nós visualizarmos como que será a demanda do dia. Até o momento em que esta reportagem estava sendo produzida, pouco mais de 500 idosos já haviam sido vacinados com a terceira dose, um número que precisa ser melhorado. A gente estava esperando um número um pouco maior, então a gente imagina que nos próximos calendários, quem não pôde vir no começo vai conseguir vir e se deslocar para poder completar seu esquema vacinal com essa dose de reforço. A dona Maria de Lourdes foi uma das poucas pessoas que apareceu para tomar vacina nesta terça-feira. Atrasou um dia, mas aumentou a proteção. Isso que importa. Mais segura, graças a Deus. Jesus nos protege. É uma coisa muito boa, sentindo muito bem, graças a Deus. A idosa veio acompanhada da neta. Com a ajuda da Angelina, intérprete de Libras, perguntamos à jovem sobre cumprir o compromisso de aumentar a proteção da avó dela contra a Covid-19. Ela já tomou a primeira dose, né? Tomou a segunda e agora veio a terceira dose, né, de Coronavac. Então, esse tratamento com a minha avó é muito importante porque deixa ela protegida. Os locais que a gente vai, a gente não sabe se todo mundo está vacinado, por isso eu tenho que proteger ela exatamente pela idade. Eu e a minha mãe, e assim ela vai viver muito melhor. Trazendo agora uma informação muito importante para as pessoas que são cadastradas no Cadastro Único, o CAD Único. Esse cadastro é utilizado pelos governos federal, estadual e municipal para repasse de programas sociais, transferência de renda. Mas para que as famílias continuem recebendo, é necessário realizar o recadastramento no CRAS. Aqui em São Luís são 190 mil cadastros que precisam desta atualização. Em toda São Luís, 190 mil famílias possuem o cadastro único. No entanto, cerca de 70 mil dessas famílias estão com o cadastro desatualizado.
Isso implica na possibilidade de perda de benefícios em diversos programas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia, entre outros. Atualmente, São Luís tem uma base de aproximadamente 190 mil famílias cadastradas. Dessas, é necessário que 70 mil procure a Prefeitura de São Luís para evitar a perca de benefícios. É importante lembrar para quem nos assiste que o Cadastro Único para Programas Sociais é um cadastro que leva a diversos benefícios, né? Como os mais conhecidos são o Programa Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o BPC, a própria Tarifa Social de Energia Elétrica, que é aquele desconto na conta de luz. Então, esses benefícios, para eles continuarem sendo repassados às famílias pelo governo federal, é necessário que as famílias mantenham esse cadastro atualizado. Como o momento ainda é de pandemia, a Prefeitura aumentou a descentralização para que as pessoas façam a atualização do cadastro. As pessoas devem ficar atentas ao final do número de identificação social, o NIS. Quem tiver o final 1 e 2 deve procurar o posto até o dia 10 de setembro. Quem tiver final 3 e 4 vai atualizar entre os dias 13 e 24 de setembro. Final 5 e 6 atualiza entre 27 de setembro e 8 de outubro. Final 7 e 8 entre 11 e 22 de outubro. Finalmente, quem tiver o NIS terminando em 9 ou 0, atualiza entre 25 de outubro e 5 de novembro. É importante ressaltar que, em função da pandemia, a gente vai estar dividindo essas famílias pelo final do NIS, né? A gente vai trabalhar com o final do NIS. De acordo com o final do NIS, a família vai poder estar procurando um CRAS mais próximo de sua casa. É importante informar que não é preciso ir a família toda, né? Só o RF, que é o responsável familiar, que geralmente é uma mulher, né? Que responde por esse cadastro, vai procurar o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, levando o documento dela, específico que seria o CPF ou título de eleitor, e de todos os integrantes da família que residem com ela no mesmo domicílio, levar pelo menos um documento de identificação. O Superintendente de Gestão de Benefícios Socioassistenciais lembra que a falta de atualização pode levar à perda de uma importante renda para famílias que, muitas das vezes, não têm nenhuma fonte de sustentação. Agora, com a perda da renda, e ele informando isso, ele pode fazer parte de benefícios, né, uma vez que ele teve essa diminuição da renda. É super importante que a família procure, para que o governo saiba, inclusive, quantas famílias tiveram diminuição de renda. Sobre energia elétrica, se estava ruim, agora então não temos nem adjetivos para essa situação. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou agora há pouco um novo patamar de bandeira tarifária para as contas de luz de todo o país. A bandeira tarifária escassez hídrica. Ela deve entrar em vigor amanhã e adicionar R$ 14,20 às faturas para cada 100 kWh consumidos. A previsão é de que a nova bandeira permaneça em vigor até o dia 30 de abril de 2022. A nova bandeira representa uma alta de 49,63% em relação à bandeira vermelha patamar 2, que até agora era a mais alta do sistema e estava em vigor nos últimos meses. Bom, falando agora sobre economia, números do desemprego. A desocupação caiu 0,6 ponto percentual, segundo o PNAD do IBGE. Este número é baseado na apuração do trimestre encerrado em junho deste ano. Na comparação com o primeiro trimestre, houve esta queda e fechou o mês de junho com taxa de 14,1%. Mesmo com essa redução, o país tem 14,4 milhões de pessoas procurando trabalho. O recorde da desocupação foi verificada no primeiro trimestre de pesquisa. Desocupação continua alta e representa aí o maior nível da série histórica para um segundo trimestre. A gente segue para o intervalo. Daqui a pouquinho, na volta, vamos falar sobre as informações da política com Marcos Saldanha. Um instante só. Voltamos e falando agora sobre irregularidades apontadas pelo Ministério Público Estadual. GAECO e promotorias das Justiças Criminais de São Luís protocolaram denúncia contra 14 pessoas por conta de irregularidades na aplicação de emendas parlamentares de vereadores aqui de São Luís. A denúncia foi aceita pela primeira vara criminal de São Luís no dia 9 de agosto. Foram denunciados aí Luiz Carlos Ramos, presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém, Rafaela Duarte Fernandes, tesoureira da entidade, Ney Almeida Duarte, Roberto
Fabiano Veiga da Silva, Aldo Carneiro Pinheiro, Paulo César Ferreira Silva e Marcelo de Jesus Machado, funcionários da Câmara Municipal de São Luís. Rômeu Pinheiro Amin, ex-secretário municipal de Esportes e Lazer, e os servidores da Secretaria Municipal, Jorge Luiz Castro Fonseca, José Rogério Sena e Silva, Domingos Ferreira da Silva e Adriana de Guimarães Silva. Também foram denunciados o ex-vereador Antônio Isaías Pereira Filho, conhecido como Pereirinha, e o contador Paulo Roberto Barros Gomes. As investigações apontaram que a associação tinha recebido aí R$ 1.258.852,49 da Prefeitura de São Luís. Foi apurado também que uma organização criminosa utilizava-se aí da falsificação de documentos públicos em projetos apresentados a órgãos municipais para liberação de dinheiro proveniente de emendas parlamentares de vereadores aqui da nossa capital. Bem, e a gente segue agora com as análises sobre os assuntos da política, recebendo o Marcos Saldanha. Boa noite, Marcos Saldanha. Boa noite, Hugo. Bom, a gente tem um assunto do dia que é a votação na Assembleia Legislativa com a aprovação da maioria dos deputados para que Marcelo Tavares assuma o cargo no TCE. É isso? Pois é, Hugo. Boa noite você aí de casa. Era o que ele queria, né? O deputado falou nisso na sabatina de ontem, que não se tratava de aposentadoria, muito pelo contrário, mas de uma missão que ele queria cumprir, algo que ele desejava fazer e continuar assim a sua carreira pública. Hoje na votação, nenhuma surpresa, né? Ele teve aí unanimidade de todos os seus pares, né? E também foi destacado aí o papel que o Otelino teve, né? Justamente aí não colocar nenhum tipo de embaraço. O deputado Ricardo Rios, que coordenava a comissão ontem de sabatina, até falou isso, né? Por outro lado também, claro, o papel do governador Flávio Dino é o grupo político que o Otelino ainda pertence e, indiscutivelmente, quando um deputado ascende ou migra do poder legislativo, né, para o poder judiciário, para um poder que vai ter ali mais um papel de investigação e julgamento de conta, é claro que nós estamos falando de um cargo político. Por isso, inclusive, foi até questionado. A gente viu a membros da Controladoria Geral da União, da AGU, Advocacia Geral da União, comentando que talvez a vaga não seria política, não seria do parlamentar, questionando o que o Marcelo Tavares chegou até a dizer, que é normal, que ele aprendeu a dialogar e a ouvir as pessoas colocarem as suas questões. Isso é um assunto para depois a gente discutir de fato como seria o ideal da composição do Tribunal de Contas do Estado. O fato é que com a ida do Marcelo Tavares para o tribunal, efetiva-se a vaga de suplentes que hoje estão no Parlamento Estadual. A gente precisa lembrar que ele é deputado, Marcelo Tavares, e que está licenciado para ser, na verdade, secretário ali, chefe da Casa Civil. Com isso, o suplente já havia assumido a vaga, só que agora eles se tornam efetivo. Há uma hierarquia aí nas vagas. O Hugo pode até me corrigir se eu estiver enganado, mas o Ariston Ribeiro, deputado que está na suplência, acaba assumindo. Ele nem era o primeiro suplente, né? Na verdade, precisa lembrar que o Edivaldo Holanda também assumiu uma vaga quando houve a morte do deputado Fábio Gentil, não é isso? Exatamente. E aí ele se tornou efetivo. Zé Gentil, pai do... Zé Gentil, perdão. Pai do prefeito. O prefeito de Caxias, né? Pois é, o Zé Gentil. Aí o deputado assumiu aquela vaga e outros suplentes agora puderam ascender, né? Inclusive o Zito Rolim aí tem a chance aí de assumir essa vaga aí que fica disponível para ele. Por outro lado, mudanças no Poder Legislativo, também mudanças no Executivo. Essas ainda não foram anunciadas, mas fica a especulação porque o cargo vai ficar vago. Quem, afinal, o governador Flávio Dino vai escolher para assumir o cargo que vaga logo, que é a Casa Civil. Então, deve haver aí, fala-se uma mini reforma, quer dizer, secretários de uma pasta podem migrar para outras pastas, né? Ou então adjuntos que possam assumir. Então, fica muito essa especulação, exatamente quem vai assumir qual cargo exatamente aí nessa nova configuração aí, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Você acredita que essas mudanças no Executivo já podem sinalizar algo de proximidade entre os partidos, esses diálogos que a gente vê acontecer aí do governador com suas bases, com seus partidos, ele que está num partido novo, ele pode favorecer algum partido mais
que ele queira dar esse destaque, já pensando em 2022? Não há dúvida, Hugo, não há dúvida, até porque a gente não deve, de forma alguma, negar a política. A gente, quando vota no governador, a gente está votando nele e todo o seu capital político, ele tem essa capacidade, ou deve ter essa capacidade de negociação, de fato, a gente não deve negar isso. Agora, claro, a aliança que está sendo formada e que está sendo montada é justamente pensando na sucessão de governo, como também na vaga para senador. E ainda tem a questão nacional que começa a pesar muito. Nós tivemos aí o Lula numa reunião aí que falou que quer muito a união de partidos como o PSB, como o PDT. Então, claro que qualquer cargo que surja, ele vai tentar sempre manter a máquina administrativa funcionando. É claro que sem isso o governo não tem voto, não tem apoio da população, ele precisa conseguir manter o volume de trabalho, mas também precisa conseguir conciliar as forças políticas que estão junto com eles. Existem acordos já firmados anteriormente e os novos que vão surgindo. Não é tarefa fácil fazer essas acomodações, mas fazem parte do jogo político, é assim que funciona, né, Hugo? É o jogo de xadrez que a gente costuma dizer. É isso mesmo. Obrigado, Saldani. Eu que agradeço. Boa noite. Bem, e seguindo aqui com as informações, hoje o deputado estadual Duarte Júnior fez uma publicação no Twitter que mais uma vez provoca o setor dos postos de combustíveis. Na postagem, o deputado destaca que, baseado nos trabalhos da CPI dos combustíveis da Assembleia Legislativa, Ministério Público e Defensoria Pública protocolaram 22 ações contra 186 postos, determinando a imediata redução no valor dos combustíveis aqui no Maranhão. A assessoria do deputado Duarte confirmou que ele deve se pronunciar juntamente com os demais órgãos ainda esta semana para detalhar esta notícia, mas ele nos enviou um material que conta um pouco desse trabalho. Atendendo a recomendação que nós fizemos pela CPI dos combustíveis, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado do Maranhão ingressaram com 22 ações civis públicas em face a 156 postos de combustíveis. Esses postos vão responder por aumento abusivo no valor do combustível e também há indícios de práticas de cartel. Agora a ação tramita na vara de três difúrios coletivos e a nossa confiança só aumenta, pois quando esses documentos chegam ao Poder Judiciário, documentos que nós tivemos acesso graças à quebra do sigilo fiscal dessas empresas, será possível ao Poder Judiciário determinar a redução do valor cobrado ao consumidor, algo que nós já conseguimos em 2015. Na época, o Maranhão passou a ter o combustível mais barato do país. É esse o nosso objetivo e vamos, ainda essa semana, acompanhando o Ministério Público e também a Defensoria Pública, despachar com o juiz Douglas Martins, que vai julgar esse processo e confiamos na Justiça e esperamos julgamento em favor do consumidor maranhense. Bem, hora de mais um intervalo aqui no Jornal da Guará. Na volta, destaque sobre saúde. Eu volto já. De volta e dando destaque à saúde, no último final de semana foi o Dia Nacional do Combate ao Fumo, uma luta contra o tabagismo em todo o Brasil, que tem em números 14,7% das pessoas dependentes deste mal. O Maranhão apresenta índice de 15,3%, a capital São Luís, 5,3% são fumantes. Os números apontam uma realidade assustadora. Por ano, o tabagismo mata 162 mil pessoas no país e tem um custo de 125 bilhões de reais aos cofres públicos para cobrir despesas com doenças causadas pelo cigarro. Um índice que pode ainda piorar, já que o fumante é mais vulnerável à Covid-19, já que a doença afeta diariamente o sistema respiratório. Para quem deseja abandonar o vício, o governo do estado oferece tratamento gratuito. Esse serviço é feito através da política de controle ao tabagismo em parceria com municípios. Só que muitas pessoas acabam desistindo. Muitas pessoas que são consumidoras do tabaco, elas compreendem que o tabagismo ele é um fator de risco importante à sua saúde. Então, mas muitas dessas pessoas não conhecem, não sabem que tem tratamento no SUS, ou seja, nas unidades básicas de saúde ou até mesmo nos CAPs. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde apontam que 12% da população brasileira é usuária de tabaco. O tratamento é oferecido gratuitamente para quem não quer mais fazer parte dessa estatística. Esse ano nós trabalhamos as nossas duas campanhas educativas,
justamente trazendo, né, para que as pessoas compreendam que elas possam se comprometer a parar de fumar. Então, a ideia da nossa campanha é trazer para essas pessoas a possibilidade de um tratamento seguro, com sucesso, para que elas realmente possam aí ter uma qualidade de vida melhor. E já que estamos alertando sobre o uso do tabaco, o uso do cigarro, vamos alertar agora para uma alimentação mais saudável a partir de orientações de profissionais da nutrição. No supermercado está cada vez mais difícil encher o carrinho. E também não é para menos, né? O preço do arroz e do feijão subiu mais de 60% desde o início da pandemia de coronavírus em março do ano passado, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Outros itens da cesta básica também tiveram aumento. Só que mesmo com tanta alta, esta especialista garante que é possível manter uma alimentação saudável e econômica. Para isso, é preciso fazer algumas substituições. O tradicional pão francês pode ser substituído pelo cuscuz ou tapioca. E a carne pode dar espaço para a carne de soja em algumas situações, por exemplo. Tem muitas coisas que, na verdade, isso vai favorecer a gente buscar realmente e ter uma alimentação mais saudável, porque a gente buscando fazer essas substituições, né, até para variar, isso acaba, né, trazendo uma variedade maior de nutrientes, que é o princípio de uma alimentação saudável, né? Equilibrar a quantidade de nutrientes e a variedade também. A especialista também lembra que é sempre importante ir ao supermercado com a tradicional lista e fazer um planejamento semanal dos alimentos que vão à mesa. Só que, além de tudo isso, é necessário procurar a orientação de um nutricionista. O nutricionista, ele vai te dar suporte de te dizer o que realmente você consegue, né, comprar com baixo custo, diferente do que as pessoas podem pensar. O nutricionista vai te dar o suporte para você ter uma variedade maior e também ter essa questão da economia, tá? Porque ele vai te demonstrar o que todos os alimentos, inclusive alimentos que nós temos muito à disposição, podem fazer em prol da saúde, tá? Bem, a gente deseja então um feliz dia do nutricionista a todos esses profissionais. Para você, uma excelente noite. A gente fica agora com os analistas e eu volto amanhã, 18h30. Tchau.